Fala galera, tudo bem? Professor Rude de novo aqui para te dar aquele moral na biologia, hein? Ó, hoje a gente vai falar desses caras aqui, os cefalocordados. Já ouviu falar deles? Bom, esses animaizinhos aqui parecem peixinhos, né? Mais ou menos assim uns 5 a 8 centímetros, são bem pequenininhos. Eles são vulgarmente chamados de anfioxo. Esse aqui é o famoso anfioxo. Você estuda demais esse cara aqui na biologia. Vou te falar quando. Você estuda o anfioxo quando você vai falar do desenvolvimento embrionário. Lembra daquelas etapas? Deixa eu melhorar isso aqui para você. Você merece um quadrinho bonitinho, ó, anfioxo. Lembra daquelas etapas embrionárias? Mórula, blástula, gástrula, neurula, organogênese. Então, os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, quando a gente explica esses estágios, a gente está falando dos estágios dele, do anfioxo. Né? Existe uma semelhança no desenvolvimento embrionário do anfioxo com outros vertebrados, inclusive nós. Embora ele não seja um vertebrado, viu? Já tem que ficar claro. Ele tem essa semelhança e nós temos essa semelhança com ele, tá? Bem legal, né? Esses animais são animais marinhos, quer ver? Vem comigo aqui rapidinho, eles são marinhos, você não vai encontrar em outro ambiente, né? Nem água doce, tá? São marinhos. Eles são filtradores, quer dizer que eles tiram da água o que eles precisam para sobreviver. Nutrientes, né, na forma de partículas, pedacinhos de alimento. E também trocam os gases usando, né, o processo de filtragem. Eles são dioicos. O que significa isso, Rude? Quer dizer que existe o machinho, né? Lembra dele? O machinho é o símbolo do machinho. E tem a fêmea, a feminha, tá? Eles praticam sexo, eles se reproduzem através da via sexual e o sexo deles envolve fertilização externa. Então quer dizer que machos e fêmeas, né, na estação reprodutiva, digamos assim, liberam gametas na água e esses gametas vão se fertilizar externamente. Após a fertilização, forma-se um pequeno ovo, né, um ovo com pouco reservatório de gema, pouco vitelo. É um ovo que a gente conhece como ovo oligolécito. E esse ovo oligolécito rapidamente dá origem, né, através das etapas embrionárias, a uma larva. Essa larva é uma larva planctônica, quer dizer que ela vai fazer parte do plâncton, que é aquele conjunto de seres, né, que vivem na superfície da água, e após um estágio de vida planctônico, essa larva sofre metamorfose e se transforma nesse cara aqui que você está vendo. Esse é o animal adulto. Veja que ele está enterrado, ele fica enterrado na areia. Ele usa o corpinho dele que tem essa forma aqui, ó, afilada, para poder se enterrar na areia, e só uma parte do corpo dele fica exposta aqui à água para poder realizar o processo de filtragem, tá? Então, basicamente, nessa aula a gente vai tentar entender um pouquinho como é que esse bicho é e como é que ele funciona, belezinha? Bem legal. Como é que é o nome dele? Anfioxo. Se você me der liberdade, licença, eu vou apagar aquela parte que eu escrevi ali em cima para dar mais espaço. Meu quadro é pequeno, tá? Então eu vou sair da sua frente para te dar tempo lá de copiar, tirar um print, né? Ótimo. Beleza? Foi. Eu vou apagar aqui, ó. Tá? Para que a gente possa ter mais espaço para escrever. Combinado? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê o que está escrito aqui. Esse é o diferencial do ensino à distância, né? O ensino online. Tá? Um anfioxo aí para vocês. Gente, o anfioxo, como estava escrito ali, ele é um cefalocordado. Ele faz parte do grupo dos protocordados. O grupo dos protocordados é um grupo muito primitivo. Ele guarda características lá dos ancestrais cordados, né? Dentre essas características a gente pode citar o quê? Olha só que interessante. Aqui de roxinho, aqui, ó, vou até reforçar para você ver no meu desenho. Aqui de roxinho, ó, bem aqui no meio, ó, você tem a corda dorsal. A corda dorsal, você pode carinhosamente chamá-la de notocorda. Olha aqui que legal, que gostoso, ó, a notocorda. A notocorda é a única estrutura de sustentação desse animal. Tá? Esse animal ele pode se locomover, embora ele tenha um hábito de vida sedentário, ele gosta de ficar enterrado na areia, ele pode se locomover, ele pode nadar. Inclusive ele tem aqui, ó, uma nadadeira e feixes musculares aqui, ó, segmentados para dar para ele, né, mobilidade. Aliás, ele é um animal que tem padrão segmentar, né? É um animal metamerizado, os músculos são segmentados. Então você tem aqui a estrutura que caracteriza esse animal como cordado. Como é que é o nome dessa estrutura, Rude? Isso aqui é a corda dorsal. Ou notocorda. Muito bem, excelente. Ó, a corda se estende da parte anterior, que seria a cabecinha dele, até a cauda. Daí o nome, cefalocordado, porque vai da parte anterior até a cauda, ok? Cefalocordados.
A notocorda dá sustentação a esse animal e ela tem uma coisa interessante, né? Nesse caso, desse grupo animal, a notocorda ela não regride, ela não atrofia, ela permanece como única e exclusiva estrutura de sustentação. Então, se perguntar numa questão, ou se você estiver fazendo uma leitura de um texto sobre cordados, saiba que em alguns cordados a notocorda permanece de forma contínua, ou seja, ela não regride, ela não é substituída. Tá aqui o grupo dos cefalocordados, tudo bem? Esse animal, como eu falei para você, ele tem extremidades afiladas, né? Por isso que ele é chamado de anfioxo, ó. Anfi quer dizer duas, tá? Duas extremidades afiladas. E ao longo do corpinho dele, você está vendo aqui lateralmente, ó, feixes musculares, tá vendo aí? É um padrão de segmentação muscular. Vou colocar aqui para você. São os feixes musculares. Eles são mais desenvolvidos aqui na notocorda, não, perdão, na parte caudal. Então você tem aqui os feixes musculares. Os feixes musculares, ok? Os feixes musculares vão permitir para o animal que ele faça esse movimento aqui, ó, ondulatório, como se fosse um peixinho. E aqui você tem a cauda para ele poder nadar. Ou para se enterrar na areia, como você está vendo aqui. Aliás, essa cauda, ela cresce após o ânus, por isso que ela é chamada de cauda pós-anal, ok? Pessoal, o tegumento desse animal é muito fininho. A gente está vendo as estruturas sem a necessidade de realizar cortes, tá? Por incrível que pareça, a luz consegue passar por ele, ele é translúcido. A gente consegue ver as estruturas sem ter que realizar muitos cortes, isso é bem interessante, tá bom? Bom, imediatamente acima da notocorda, você está vendo aqui uma estrutura de azul. Essa estrutura de azul aqui é o tubo neural, é a única estrutura do sistema nervoso. Então você tem aqui o tubo neural formando o sistema nervoso. Então aqui, ó, tubo neural. Na parte anterior, pessoal, o tubo neural, vou até pintar para vocês aqui a parte anterior para ficar mais fácil de ver em casa. Você percebe uma dilatação. Essa dilatação, ela é conhecida como vesícula cerebral ou vesícula encefálica, tá? Você pode encontrar esses dois nomes, beleza? Interessante, né? E aí, na parte ventral do animal, você tem aqui, ó, de amarelinho, o canal digestivo ou o canal alimentar do bicho. Aqui é o acesso do canal alimentar, que a gente chama de quê? De boca. Tá? O acesso a gente chama de boca. E aí a gente tem aqui, ó, um outro acesso que durante o desenvolvimento embrionário aparece primeiro, que é o ânus. Olha que legal. Ânus e boca. Show, né? Aqui na boca, você percebe essas projeçõezinhas aqui, ó, em forma de dedinhos. Ó, tô reforçando para você. Essas projeçõezinhas em forma de dedinho, nós chamamos de véu. Isso aqui é o véu. Véu, tá? O véu, ele fica fazendo esse movimento aqui assim, ó. Isso cria uma espécie de força de sucção que vai puxar a água para dentro do sistema digestivo do bicho. Igual vocês estão vendo aqui, a água começa a entrar, ó. Aqui a água está entrando, tá bom? A água entra aqui, ó. Quando a água entra, pessoal, ela atinge essa extensão, ela atinge essa, de uma forma mais fácil de vocês entenderem, ela atinge essa dilatação aqui que vocês estão vendo, ó. Essa dilatação é a faringe com fendas, ou simplesmente faringe, ok? Do animal. A faringe, ela tem uma estrutura de filtragem que a gente chama de endóstilo. Quero que você anote isso aí para mim, tá? O endóstilo é uma fileira de cílios que vai, né, capturar o alimento. De que forma? O endóstilo está associado com glândulas que liberam muco. Então, quando a água entra lá na faringe, no interior da faringe, tem uns glândulas que liberam muco. Esse muco vai agregar partículas de alimento e essa agregação vai ser deslocada até o intestino por um conjunto, uma fileira de cílios que nós chamamos de endóstilo. Vou até escrever aqui para você, ó, endóstilo. O que é o endóstilo? O endóstilo é uma fileira de cílios que desloca o alimento filtrado da faringe até o intestino. Olha que legal, da faringe até o intestino. Beleza?
Então, mais uma vez, ó, o véu promove um fluxo de água para dentro, né, da faringe. A água entra pela boca, atinge a faringe. A faringe apresenta internamente uma fileira de cílios que vai deslocar partículas de alimento até o intestino. Partículas de alimento que foram agregadas por uma secreção mucosa, tudo bem? Ótimo. O que acontece com a água? A água continua dentro do animal? Não. A água vai sair pelas fendas. A água sai pelas fendas. Eu estou mostrando para você aqui com umas setinhas que a água vai sair pelas fendas. E aí a água vai ficar aqui, ó, numa cavidade que existe dentro do corpo do animal. Essa cavidade que existe dentro do corpo do animal, ó, que eu fiz aqui um corte para vocês, eu vou até reforçar aqui o corte, ó, para você ver, ó. Aqui eu tive que cortar para você ver, ó. Essa cavidade que eu cortei aqui, ó, mostra para nós um espaço dentro do corpinho do animal. Então imagina que eu tirei um pedaço dele e joguei fora para você ver. Então você tem aqui uma cavidade onde a água está circulando. Essa cavidade aqui que a gente está vendo, ó, o nome dela é átrio, ou cavidade atrial. Então a água entra pela boca, sendo arrastada ou sugada pela movimentação do véu, né, atinge a faringe onde vai acontecer a filtragem, a água sai pelas fendas. Então cada corte desse aqui que você está vendo são as fendas. Vamos colocar aqui, ó, fendas branquiais. Você pode falar isso, tá? Fendas branquiais. E aí, Rude? A água sai pelas fendas, atinge um espaço dentro do bicho, ela não vai direto para o ambiente. Esse espaço é o átrio. Do átrio, a água começa a fluir por aqui, ó. Tem um buraquinho aqui que permite a saída de água. Esse buraquinho por onde a água está saindo aqui, ó, a gente chama esse buraquinho de, ó, poro atrial. Então aqui é o poro do átrio. Vamos colocar assim para ficar mais fácil para você lembrar? Poro do átrio. Esse buraquinho aqui por onde a água está saindo. Olha que legal. Então a água veio, passou pela faringe, foi filtrada, sai pelas fendas, fica aqui dentro do espaço chamado de átrio e depois abandona o corpo pelo poro, ou poro do átrio. Né? Em algumas publicações de biologia você vai encontrar assim, ó, atrióporo. Atrióporo é a mesma coisa de poro do átrio. Ok? Todo mundo entendeu? Beleza. Para onde vai o alimento? O alimento vai para essa extensão aqui que você está vendo, que é o intestino. Ó. Aqui é o intestino do bicho. Aqui para você ver, ó, intestino aqui, ó. Aqui no intestino vai acontecer a liberação de enzimas digestivas pelas glândulas anexas, digestão química por ação enzimática e absorção dos nutrientes. Os nutrientes absorvidos, eles serão distribuídos por todo o corpo do bicho por um sistema circulatório muito simples, porém fechado, viu? É um sistema de vasos, alguns apresentam dilatações para pulsar o sangue, tá? É um sistema muito simples, muito delicado, eu nem fiz aqui no meu desenho porque é difícil de representar na lousa, tá? Esse sangue vai circular por toda a extensão do corpo do bicho, entregando os gases e nutrientes que foram obtidos através da alimentação. Gases e nutrientes são obtidos através da faringe, não se esqueça disso, ok? Interessante, né? Então, aprisionou as partículas alimentares, digeriu, distribuiu os nutrientes obtidos através da digestão por um conjunto de vasos que formam um sistema circulatório muito simples, porém fechado. Beleza? E aí, Rude? E aí é o seguinte, quando esses animais atingem a maturidade sexual, eles vão, né, procurar os parceiros, quimicamente eles vão se encontrar através de leitura química do ambiente, vão liberar os gametas no ambiente, os gametas vão se fertilizar, formar ovos, os ovos vão se desenvolver em larvas planctônicas e as larvas vão dar sequência ao ciclo de vida do animal, sofrendo metamorfose e transformando nesses animais que vocês estão vendo, maravilhosos aqui na minha lousa, chamadas de anfioxo. Para tal função, é necessário que o animal produza os gametas. Né? Lembra que a reprodução é feita via sexo. E a produção de gametas, melhor dizendo, é feita por essa estrutura aqui, que eu vou reforçar para você, ó, de verdinho aqui. Ó. Essa estrutura, ela se abre dentro do átrio. Ela está aqui no corpo do animal, mas se abre dentro do átrio. Essa estrutura que você está vendo de verde é uma gônada. É uma gônada. Rude, o que seria uma gônada? É um órgão reprodutivo. Como esses animais têm sexos separados, ela pode ser um testículo, no caso dos machos, ou ovário, no caso das fêmeas, tá? E aí, os gametas são liberados no átrio e o fluxo de água do átrio para o ambiente
libera esses gametas para que eles possam cumprir o objetivo que é a fertilização. Beleza? Bom, fizemos um resumo bem detalhado, bem dentro do que você precisa para entender os animais protocordados do grupo cefalocordados, ou melhor dizendo, os anfioxos. Deixa eu colocar aqui mais uma vez para você escrever na sua anotação. Esse é o anfioxo, aquele danadinho que a gente estuda lá nas aulas de embriologia. Maravilhoso esse animal, tá? Então tá aqui para você um resumo bem interessante. Espero que você tenha gostado, sobretudo entendido. Deixa seus comentários aí, fala para mim onde eu posso melhorar e usa isso aí a seu favor. Estuda e aprende mais, beleza? Tchau, fui!